Senhoras e senhores deputados, retomamos os trabalhos da nossa comissão para a terceira audição do dia de hoje. Agora, a audição do Presidente do Comitê Olímpico de Portugal, na sequência do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre as despesas de cada atleta na preparação olímpica e a existência de uma eventual comunicação por parte da Federação Portuguesa de Judo ao Comitê Olímpico de Portugal, no sentido de solicitar um reforço de verbas para os atletas, depois de as considerar esgotadas. Temos connosco, na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, o Sr. Presidente do Comitê Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, o Diretor do Departamento de Missões e Preparação Olímpica, Marco Alves, e o Secretário-Geral do Comitê Olímpico de Portugal, Dr. José Manuel Araújo, que aliás conhecemos de outra missão aqui também no Parlamento. A todos agradeço a presença, dou as boas-vindas a esta comissão. Nós temos uma grelha diferente hoje, dada a maratona de audições, portanto, cada grupo parlamentar, começando pelo grupo parlamentar requerente, que neste caso é o Partido Socialista, terá 3 minutos para colocar as questões. Aquilo que pedimos é que respondam diretamente a cada, no final desses 3 minutos, também 3 minutos para as respostas, e depois, no fim, o grupo parlamentar requerente tem mais 2 minutos para voltar a colocar as últimas questões e 2 minutos também para responder de forma individual. Se todos estivermos de acordo, damos início a esta audição. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Sr. Deputado António Faria tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente do Comitê Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino e restante equipa. Antes de mais, agradecer e reconhecer o seu trabalho como responsável do Comitê Olímpico Português. O Comitê Olímpico de Portugal tem por missão desenvolver, promover e proteger o movimento olímpico em Portugal, em conformidade com a Carta Olímpica, sendo parte constitutiva do movimento olímpico e reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional. Portugal conquistou até hoje em judo olímpico 3 medalhas de bronze, em Sydney em 2000, por Nuno Delgado, no Rio de Janeiro em 2016 por Telma Monteiro e em Tóquio em 2020 por Jorge Fonseca. No entanto, todos sabemos que neste momento o ambiente entre atletas, treinadores e Federação Portuguesa de Judo já atravessou dias melhores. Todo este problema foi lançado porque houve um grupo de atletas que colocou um comunicado extenso em circulação, do qual vou tentar não tecer qualquer comentário, pois isso seria deixar influenciar pelo mesmo, e esse não é nem o meu objetivo, nem o do Partido Socialista, mas sim que se clarifique toda esta situação. Aqui há algumas considerações a fazer, e uma das coisas que nos surpreende a todos é que pensaríamos que quem era responsável pela canalização e até a estratégia de cada atleta seria o seu treinador em conjunto com o selecionador nacional e não o Presidente da Federação Portuguesa de Judo. Mas passado este ponto, e aqui o que nos interessa questionar e que merece um esclarecimento cabal, é se é verdade o que se diz que o ex-Presidente da Federação Portuguesa de Judo, o Sr. Jorge Fernandes, se inscreveu como treinador do projeto olímpico. Ora, se isso for verdade, e se o mesmo passar a treinador olímpico, o mesmo não poderá ser candidato à Federação Portuguesa de Judo, como terá anunciado. Confirma? E já agora, quem é a entidade que escolhe o treinador? É a Federação ou o Comitê Olímpico? Outra questão importante para nós saber é como decorreram os contratos de programa com o IPDJ, se foram cumpridos e se houve algum tipo de problema nos mesmos. O terceiro ponto que gostaríamos de abordar, gostaríamos de saber, uma questão importante, se os contratos, como é que decorreram os contratos com o IPDJ, se foram todos cumpridos e se houve algum tipo de problema. O terceiro ponto que gostaríamos de abordar é relativo às despesas. O Comitê Olímpico só paga as despesas apresentadas pelos atletas após envio e validação dos mesmos e da apresentação dos comprovativos das mesmas despesas. Como é que é feita a verificação das despesas apresentadas pelos atletas olímpicos por parte do Comitê Olímpico Português? E uma última questão tem a ver com as bolsas atribuídas pelo Comitê Olímpico a cada atleta. Pelo que sabemos, as bolsas de preparação atribuídas pelo Comitê Olímpico a cada atleta são geridas pela Federação Portuguesa de Judo, que usa esse mesmo recurso para suportar os gastos e realizar os estágios da Seleção Nacional em Coimbra e estágios internacionais, embora no que diz respeito a estágios internacionais haja muitas críticas, pois os atletas dizem que para esses mesmos estágios as verbas não chegam e que se quiserem ir têm que ser pagos as expensas próprias. Essa bolsa não deveria ser exclusivamente para o atleta que o conquistou? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Faria. Tem agora a palavra para responder num período de 3 minutos o Sr. Presidente do Comitê Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino. Tentar responder de forma telegráfica a cada uma das questões que colocou e agradeço que sinalize alguma que tenha colocado e que eu não tenha percebido. A primeira questão que colocou, saber se sim ou não o anterior Presidente da Federação integra ou não o quadro técnico. A resposta é sim. Ele indicou o seu nome para a qualidade de treinador da atleta Joana Diogo. A segunda questão é quem escolhe os treinadores. Quem escolhe os treinadores, em princípio, são os clubes, relativamente ao treinador do clube, e é a Federação, relativamente aos treinadores nacionais e ao selecionador nacional. Portanto, é esta dupla responsabilidade. Neste caso, em concreto, eu não sei se foi o clube, se foi a Federação. Sei que a Federação sinalizou recentemente, creio que o primeiro pagamento vai ser este mês, de que passaria a ser o Jorge Fernandes, o treinador da atleta. Quanto aos contratos com o IPDJ, nós prestamos contas ao IPDJ relativamente às verbas que recebemos para a preparação olímpica. As verbas que nós recebemos têm 3 destinos. Bolsa para o atleta, a qual não tem que ter nenhuma prova do ponto de vista documental, é uma bolsa de apoio à preparação desportiva. Bolsa para os treinadores, a qual não tem que ter nenhuma prova documental, porque é uma bolsa também de apoio aos custos decorrentes da preparação desportiva. E bolsa de apoio à preparação desportiva, que é transferida para a Federação. Essa transferência obriga a Federação a fazer prova documental junto do Comitê Olímpico da forma como a executa, da forma como a aplica. E, portanto, nós temos um controlo relativamente ao modo como essa verba é aplicada, mas sinalizamos junto à Administração Pública Desportiva que o nosso controle é um controle de verificação documental. Nós não temos possibilidades, não temos competências para isso, de fazer cruzamento de dados, de perceber se uma verba que está a ser afeta a uma determinada, ou melhor, uma despesa que está a ser afeta a um determinado programa, não está a ser em duplicado a um outro programa. Só a Administração Pública Desportiva é que tem meios e condições para fazer esse cruzamento e verificar se há ou não duplicação da mesma despesa em mais do que um programa. Quanto aos pagamentos aos atletas, nunca houve qualquer interrupção, qualquer supressão, qualquer descontinuidade. Nós pagamos sempre as bolsas aos atletas, as bolsas aos treinadores e pagamos as bolsas à Federação a partir do momento em que a Federação sinalizou junto do Comitê Olímpico, na sequência das diligências que o Secretário de Estado fez, de que havia um desequilíbrio entre aquilo que eram as necessidades de final do ano e aquilo que eram as verbas disponíveis. E nós, aquilo que pedimos é, evidenciem-nos esse facto, demonstrem-no. Demonstraram-no. A partir dessa demonstração, nós carreámos para o processo as verbas que eram necessárias e, portanto, a Federação Portuguesa de Judo, os atletas, a modalidade, teve à sua disposição aquilo que necessitava. A última questão tinha a ver com as bolsas dos atletas. Vai-me perdoar, mas vai ter que me recordar os termos da pergunta, porque eu tomei aqui bolsas de atletas, mas já... A questão era se não acha que essa bolsa deveria ser exclusivamente para o atleta que a conquistou. Mas é para o atleta. A bolsa para o atleta é para o atleta. A bolsa para o treinador é para o treinador. A Federação recebe uma bolsa para a preparação desportiva. Estágios, viagens, custos inerentes à preparação desportiva. E, portanto, é esta a tramitação para esta Federação como para as restantes, sendo que aquela em que é prestada contas é a bolsa que vai para a Federação. A outra considera-se uma bolsa que, pela sua própria natureza, está isenta de tributação fiscal, enfim, essas coisas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Barroso. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, saúdo calorosamente o Comitê Olímpico de Portugal, na pessoa do Sr. Presidente José Manuel Constantino, agradecendo a vossa vinda a esta que é a Casa da Democracia e precisamente para debatermos um tema que tem sido tão vincado na comunicação social e de preocupação
de todos os grupos parlamentares da Assembleia da República e, desde já, fica este agradecimento do Grupo Parlamentar do PSD. Para o nosso grupo parlamentar, importa que, como representantes eleitos, tenhamos este dever de fiscalizar e zelar pela transparência e integridade no desporto e garantir que todas as instituições desportivas cumpram o seu papel de forma justa e responsável. E é, portanto, neste sentido que o PSD, depois de ter conhecimento de algumas das diligências que tinham sido desenvolvidas por um grupo de atletas de elite, na modalidade de judo, a 18 de outubro até solicitou a presença do Sr. Secretário de Estado do Desporto, da Juventude e Desporto para estar connosco, precisamente para nos pôr ao corrente do que estava a passar. Mas os acontecimentos têm-se sucedido, o Sr. Secretário de Estado também estará connosco amanhã e estamos nesta tentativa de tentarmos perceber os acontecimentos e de que forma podemos ser parte, pelo menos, da mitigação do problema e da resolução do mesmo para bem do judo nacional. Sr. Presidente, duas outras questões que passo a identificar. Uma delas, há pouco o Sr. Jorge Fernandes, enquanto Presidente destituído da Federação Portuguesa de Judo, esteve connosco em audição e disse-nos que o dinheiro não chega. O Jorge Fernandes refere mesmo que vários atletas, alguns que chegaram agora do Japão, no final de março já gastaram 17 mil dos 28 mil euros a que têm direito na Bolsa de Atletas. Pergunto, Sr. Presidente, houve por parte até do Governo um incremento relativamente aos montantes para o Comitê Olímpico e seguramente também o Comitê Olímpico fez esse aumento para as federações ou para os atletas olímpicos que representam Portugal. Pode explicar-nos esta afirmação do Sr. Presidente, na sua perspectiva, porque é que neste momento já não há dinheiro para os atletas continuarem até irem para Paris, que será no próximo ano? Segunda questão, até à data, a Federação Portuguesa de Judo mantém a realização de todos os estágios, ou praticamente todos os estágios, na cidade de Coimbra. Utiliza, segundo a informação também, utiliza as instalações de um colégio sediado nesta cidade sabendo que o Comitê Olímpico de Portugal tem protocolos com algumas autarquias, com algumas entidades para manter as melhores condições em centros de alto rendimento de algumas localidades do país, não seria mais eficiente e económico utilizar estes centros? A gestão do local é exclusiva da FBJ. Era esta também uma opinião que lhe pedia. Mais uma questão. Estão reunidas as condições de que, após todas estas polémicas, Portugal possa ter uma participação competitiva no judo nos próximos Jogos Olímpicos? Se ainda não se pode garantir esta participação qualitativa, o que poderá ser feito? Por último, caso a instabilidade da Federação Portuguesa de Judo continue, permita, Sr. Presidente, que lhe pergunte, não sendo, obviamente, uma atribuição do COP, estaria o COP disponível para assumir a preparação olímpica do judo e salvaguardar o superior interesse do país? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Barroso. Voltava a dar a palavra ao Sr. Presidente do Comitê Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, para responder. À Federação Portuguesa de Judo foi atribuída a dotação orçamental que a Federação Portuguesa de Judo sinalizou como necessária. Nem mais €1, nem menos €1. Creio que são 300 mil euros ano. Olhámos para o plano de atividades, aquilo que a Assembleia Geral da Federação aprovou, foi aquilo que nós concedemos. Perguntar-me-á, bom, mas chegam à conclusão, do ponto de vista do desenvolvimento do processo, que há evidências em que essa dotação é insuficiente. Se a dotação é insuficiente, tem que se documentar que ela é insuficiente, tem que se demonstrar a sua insuficiência e tem que se procurar, junto do Comitê Olímpico, encontrar meios de reforço dessa dotação, como aconteceu no passado e como acontece com todas as federações desportivas. Eu não me ocorre nenhuma necessidade de preparação desportiva para os Jogos Olímpicos de nenhum atleta e de nenhuma federação que não se tenha realizado por insuficiência de apoio financeiro. Não é que nós nademos em dinheiro e que não haja necessidade de responsabilizar o bom uso dos recursos públicos. Mas tem que se documentar e tem que se conversar, tem que se falar com as pessoas.
e seguramente que alguma solução é encontrada. Eu não tenho essas evidências que o senhor anterior Presidente da Federação Portuguesa de Judo aqui anunciou, porque a prestação de contas, de resultados, ainda não ocorreu. Há um período para que isso ocorra e isso ainda não aconteceu e, portanto, eu não tenho essa evidência. Agora, posso garantir é que aquilo que a Federação sinalizou como necessário para a preparação olímpica dos atletas que estão integrados no projeto foi aquilo que foi concedido à Federação Portuguesa de Judo, o que é uma situação, devo-vos dizer, rara, porque normalmente aquilo que pedem é muito superior às disponibilidades e, neste caso, foi exatamente o que pediram. 300 mil. Portanto, temos essa situação resolvida. Quanto à situação de Coimbra, é uma situação, enfim, que é difícil de justificar do ponto de vista desportivo. Porque é que um tão significativo número de estágios se tem que realizar naquele local. Eu não estou a dizer que não haja justificação. Estou a dizer é que aquela percentagem que foi estabelecida, aquele teto dos 70%, porque é que é 70% e não é 60%, ou porque é que não é 70% e não é 80%. Portanto, não temos como fundamentar, do ponto de vista desportivo, essa opção. Agora, há uma coisa que eu tenho que partilhar convosco e que tem que ser do conhecimento geral. É que não há nenhum custo que ali ocorra, quer do ponto de vista do aluguer das instalações, quer do ponto de vista da deslocação dos atletas para os estágios, quer do ponto de vista do alojamento, quer do ponto de vista da alimentação, que não seja suportado pelas verbas do projeto olímpico. Quem suporta toda aquela operação é o projeto de preparação olímpica, porque todas as despesas são imputadas ao projeto de preparação olímpica. E, portanto, não há aqui, na operação que tem a ver com a preparação olímpica, porque os estágios realizam-se e participam nesses estágios também atletas com outras origens e até atletas estrangeiros, e eu não sei, nem tenho que saber, enfim, como é que ocorre do ponto de vista financeiro esta operação. Aquilo que vos posso assegurar é que todo este custo é um custo que é imputado à preparação olímpica. Portanto, é a preparação olímpica que faz o pagamento de toda esta matéria. E este custo equivale a cerca de 1/3, 30%, daquilo que é a despesa com a preparação olímpica. Portanto, Cernas absorve 30% daquilo que é a preparação olímpica. Os outros 70% são utilizados noutras operações, noutros estágios, noutros locais. Perdão? Nas competições são utilizados nesta. Portanto, esta é, digamos, a afetação da parte da preparação olímpica. Quanto à prestação competitiva, bom, eu creio que não sei responder. Não sei, aquilo que eu espero é que a prestação competitiva não seja prejudicada. Mas é óbvio que numa organização em que há um clima de natureza, esta instabilidade e esta ausência de confiança, não é muito favorável a que os resultados desportivos possam ocorrer. Desejável seria que o ambiente fosse um ambiente pacificado, fosse um ambiente em que houvesse boas relações e, sobretudo, que houvesse fatores de confiança entre quem dirige e quem é dirigido, entre atletas e dirigentes, entre atletas, treinadores e dirigentes. E, portanto, que haja aqui a introdução de mecanismos de pacificação e de relacionamento saudável entre os diferentes intervenientes e atores, de modo a que a prestação desportiva não venha a ser prejudicada pelo clima que existe. E, por outro lado, com isto quero terminar, que a reputação da própria modalidade e a imagem perante o país seja salvaguardada, seja respeitada e, portanto, não haja aqui, digamos, uma quebra do modo como a sociedade portuguesa e os portugueses olham para a modalidade e para o clima que nela existe. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galvez. Muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Presidente,
Senhoras e senhores deputados, cumprimento o Sr. Presidente do Comitê Olímpico de Portugal, Sr. José Manuel Constantino, tal como a delegação que o acompanha hoje. Começo por afirmar que o Chega observa o desporto como parte fundamental do bem-estar dos cidadãos portugueses. Apresentámos, efetivamente, várias propostas em sede de Orçamento de Estado sobre o desporto para criar melhores condições desportivas para as nossas crianças e jovens, tal como reforçar o papel do desporto escolar, que para nós é essencial e continua a ficar muito aquém do que gostaríamos de observar. Apresentámos ainda uma proposta para reforço das verbas destinadas à preparação olímpica, que infelizmente foram rejeitadas, mas cá continuaremos a fazer o nosso trabalho. Posto isto, gostaria de questionar o Sr. Presidente acerca das verbas destinadas ao Comitê Olímpico de Portugal. Observamos efetivamente um aumento, mas face a todas as circunstâncias que conhecemos de instabilidade geopolítica, crise inflacionista, considera o Sr. Presidente ser o suficiente o valor atribuído, ou se não, qual seria o valor ideal? Ainda em relação a este financiamento, pergunto como é distribuído para as diversas federações, em que fases e se existe algum tipo de monitorização da aplicação das verbas. Ainda no seguimento das questões anteriores, que comparação faz o Sr. Presidente com as verbas olímpicas de outros países? Em relação à forma faseada como são distribuídas as verbas, existem cerca de 4 milhões de euros que apenas em 2025 serão disponibilizados, sendo que os Jogos são em 2024. Por que razão? Em 2025 não deveríamos estar já a trabalhar na preparação para 2028 em Los Angeles? Gostaria também de perguntar ao Sr. Presidente a sua opinião acerca do desporto escolar em Portugal. Temos exemplos de atletas, como Patrícia Mamona, uma das co-clubes da nossa equipa olímpica, não querendo, obviamente, desvalorizar outros atletas, mas que é um exemplo do desporto escolar e muito crítica do mesmo. O que falta fazer em Portugal? Como podemos alterar o atual modelo por forma a termos mais atletas oriundos desta vertente, que não só serve para formar os melhores atletas do mundo, mas, sobretudo, é importantíssima para a formação dos nossos jovens. E, obviamente, em relação ao que se passa no judo, pergunto diretamente se existiu alguma comunicação por parte de atletas ou da Federação sobre as verbas, se estas estão esgotadas ou não, e, no geral, uma opinião franca sobre todas estas polémicas que, honestamente, a meu ver, em nada dignificam o nosso desporto. E, para terminar, Sr. Presidente, gostaria de saber a sua opinião sobre o que se está a passar com as eleições da Federação, que foram já desconvocadas pelo Tribunal, sexta-feira à noite. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Vamos dar a palavra também para, num espaço de 3 minutos, tentar responder às questões que foram colocadas ao Sr. Presidente do Comitê Olímpico de Portugal. Tem a palavra o Sr. Presidente José Manuel Constantino. Primeira questão, se a verba é suficiente. É aquela que é possível, traduz-se num aumento relativamente ao ciclo olímpico anterior e, portanto, é com ela que iremos trabalhar e nunca procuraremos ou teremos a tendência para explicar os resultados que obtivermos em função do nível de financiamento que obtivemos do Estado. A proposta apresentada pelo Governo é inferior àquela que o Comitê Olímpico apresentou. Compreendemos perfeitamente que haja motivos que não permitam chegar onde nós desejaríamos, mas é com esse valor que iremos trabalhar e, portanto, é maior essa parcela do que aquela que ocorreu no ciclo olímpico anterior e isso em si mesmo é um elemento de natureza positivo. Relativamente à distribuição que é feita junto às federações, é feita em função daquilo que são os planos de atividades que as federações apresentam para a preparação olímpica. E, portanto, cada federação apresenta o seu quadro de necessidades, o seu plano de atividades e, em função da dotação disponível, nós articulamos com as federações a parte que lhes cabe no âmbito dessa preparação desportiva, procurando que, em circunstância alguma, os meios financeiros disponibilizados não atendam àquilo que são as necessidades prioritárias de cada federação. A terceira questão, se o nosso nível de financiamento, dos outros países, é mais baixo. Naturalmente que é mais baixo que a generalidade dos países europeus, mas isso não se passa apenas com a preparação olímpica,
passa-se também com outros indicadores de natureza desportiva, porque nós temos uma decalagem muito significativa entre aquilo que é o financiamento público ao desporto, que ocorre em Portugal, e aquilo que ocorre na generalidade dos países europeus e, portanto, passa-se também a mesma coisa com a preparação olímpica. Relativamente a Los Angeles, nós estamos a trabalhar, nós temos um plano chamado Esperanças Olímpicas, cujo objetivo essencial é apoiar o conjunto de atletas que evidenciam condições potenciais de poderem vir a ser convocados, poderem ser apurados para os Jogos Olímpicos os próximos Jogos Olímpicos de Los Angeles e, portanto, trabalhamos com as federações, já é o terceiro ciclo em que fazemos isso e, portanto, não temos apenas um plano para apoio àqueles que vão estar nos Jogos de Paris, temos também um plano de apoio àqueles que supostamente, ou pelo menos evidenciam qualidade desportiva para poderem estar presentes na próxima edição dos Jogos Olímpicos. Depois meteu-me aí uma questão, enfim, do desporto escolar. É um bocadinho fora deste tema, mas estando aqui neste local, eu permito-me aproveitar esta oportunidade. Eu acho que todos nós devemos olhar para os resultados do Eurobarómetro, não lendo apenas aquilo que são os títulos, mas lendo com cuidado o estudo. E lendo com cuidado o estudo, chegamos à conclusão que os nossos indicadores de situação desportiva, quando comparado com os restantes países europeus, não são deficitários relativamente ao desporto escolar. Nós temos uma taxa de prática desportiva na escola muito superior àquela que é a média europeia. Como temos uma taxa de praticantes desportivos chamados de ar livre muito superior àquilo que é a média europeia. O nosso drama, o nosso problema, a nossa situação deficitária é no tecido associativo. Quando nós comparamos os indicadores da situação europeia com os indicadores da situação nacional, concluímos que é aí que está a justificação para o facto de nós termos a percepção de que cada vez há mais portugueses dedicados à atividade física e desportiva, sobretudo em atividades de ar livre. Enfim, imagino o que é para a minha geração passar hoje pelas ruas, verificar o que se passa e aquilo que se verificava há 30 anos atrás. Não tem comparação possível. E, portanto, como é que é possível, com esta avaliação empírica, nós temos os resultados que temos? Bom, é por isto. O nosso déficit, a nossa dificuldade está no tecido associativo e daí o Comitê Olímpico de Portugal vir insistentemente a pedir um reforço das políticas públicas de apoio, precisamente, ao tecido desportivo. Quanto às eleições na Federação, nós não sabemos nada, sabemos que elas estão marcadas, não sabemos quem é o candidato ao ato eleitoral e, portanto, estamos na expectativa e vamos aguardar para verificar qual é a evolução da situação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos dar agora a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra também para colocar as questões que desejar nos próximos 3 minutos, a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Comitê Olímpico, boa tarde. Vou dispensar grandes introduções. Todos nós sabemos porque é que está aqui, qual é o propósito e, por isso mesmo, ir direto às perguntas. Sabendo que falta pouco mais de um ano para a realização do maior evento desportivo à escala mundial, os Jogos Olímpicos, e sabendo das questões internas que estão a ocorrer no seio da Federação Portuguesa de Judo, perceber se está preocupado com a participação dos nossos judocas nos Jogos Olímpicos, da sua opinião e experiência, que passos é que devem ser dados para sanar este conflito entre a Federação e os judocas. Perguntar também, já a nível mais na esfera do Comitê, se tenciona solicitar um reforço de verbas para os nossos judocas, se faz sentido que as bolsas dos judocas olímpicos passem a ser geridas pelo Comitê Olímpico de Portugal, que importância é que atribui ao judo como modalidade olímpica portuguesa e se concorda que não tem sido dada a devida importância a esta modalidade. O COP tinha solicitado inicialmente ao Governo uma proposta de 29 milhões de euros para financiar a nossa participação olímpica em Paris. Do seu ponto de vista, o financiamento de 22 milhões é suficiente para o que está previsto e, por último, se está preocupado com os atrasos nos pagamentos através do IPDJ. Obrigada. Muito
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Eu compreendo que é mais fácil colocar questões no tempo limite do que responder a todas, mas dava a palavra ao Sr. Presidente do Comitê Olímpico para tentar, nos 3 minutos, responder às questões colocadas. Primeira questão, se estou preocupado, estou. E estaria menos preocupado se fossem introduzidos mecanismos de confiança na organização e se vivesse um clima de confiança e de mobilização relativamente aos objetivos que a organização tem. E, sobretudo, que se reforçassem os mecanismos de confiança na liderança da própria organização. Creio que não há nenhuma organização, e as federações não são exceção, que possa viver num clima de instabilidade entre quem dirige e quem é dirigido. E aqui a questão não é saber se são muitos ou são poucos atletas. A questão é saber se os valores, até do ponto de vista simbólico, que devem nortear uma organização, designadamente uma organização desportiva, que é o de estar mobilizada toda no mesmo sentido, toda com o mesmo objetivo, todos com a mesma vontade, conseguem ou não ser mantidos num contexto de enorme grau de conflitualidade e num contexto em que uma parte dessa conflitualidade é vivida por atletas que são atletas com peso na modalidade, com peso, eu diria, com peso na sociedade portuguesa. E, portanto, estas são dimensões do problema que não podem ser negligenciáveis, que têm que ser levadas em linha de conta. Quanto à questão do reforço das verbas, bom, eu não vou pedir reforço de verbas porque eu não tenho nenhuma evidência de que as verbas disponibilizadas não sejam suficientes. Se acaso ocorrer, como ocorreu no ciclo olímpico do Rio de Janeiro, uma circunstância em que a dotação transferida não é suficiente para acolher tudo aquilo que são as necessidades da preparação, naturalmente que se fala com a administração pública e com o Governo e procuram-se encontrar soluções, como se encontraram no passado. Mas, neste momento, nós não estamos perante uma evidência de que os meios disponibilizados pelo Governo não sejam suficientes para a preparação olímpica. E eu não tenho nenhuma evidência, do ponto de vista documental, de que as verbas transferidas para a Federação Portuguesa de Judo, que, repito, foram aquelas que a Federação Portuguesa de Judo pediu, não sejam suficientes para acudir às necessidades da preparação desportiva dos atletas. As bolsas geridas pelo COP, não, as bolsas são geridas pelas federações desportivas de acordo com as regras, com os critérios e com as modalidades que estão previstas no contrato de programa que o Comitê Olímpico assinou com o Governo. E, portanto, é isso que tem que ser cumprido e é isso que acontece com a generalidade das federações desportivas. Não há aqui nenhum motivo, nenhuma razão para criar uma situação de excepcionalidade relativamente a uma federação que tem os seus órgãos sociais eleitos e em exercício e tem o cargo de presidente num contexto em que vai haver eleições e que espero seja naturalmente preenchido e que se introduza aqui alguma estabilidade na condução dos destinos da Federação. Relativamente aos pagamentos, não há nenhum atraso. O IPDJ tem cumprido pontualmente e rigorosamente todas as transferências financeiras a que está obrigado e, portanto, nós não temos nenhum capital de queixa a apresentar relativamente nem ao Governo nem à Administração Pública relativamente a esta matéria. Podemos ter discordâncias relativamente a outros assuntos, mas desta matéria, quer um, quer outro, têm cumprido aquilo a que se comprometeram e, portanto, não há ninguém que se possa queixar, nem o Comitê Olímpico, nem as federações. Nós recebemos, transferimos para as federações, ao assunto armado. Muito obrigado pela sua resposta. Vamos agora dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente do Comitê Olímpico de Portugal, os demais membros também aqui presentes, agradecendo já o conjunto de elementos que trouxe também a esta discussão. Eu gostaria de começar por dizer, de facto, é com preocupação que olhamos para os desenvolvimentos que são conhecidos e que foram tornados públicos relativamente à situação da Federação Portuguesa de Judo e esperemos, aliás, a referência que aqui faz, eu queria valorizar muito, já tivemos a oportunidade de o fazer, o empenho pelos atletas, pelas equipas técnicas relativamente
ao desenvolvimento das modalidades, mas dizer que é com preocupação que olhamos para todos estes desenvolvimentos. A primeira questão que eu gostaria de colocar é como é que o Comitê Olímpico normalmente vai acompanhando o desenvolvimento e a execução do programa de preparação olímpico? Não estou a perguntar em concreto relativamente à Federação Portuguesa de Judo, estou a perguntar no geral, ou seja, mas como é que o Comitê Olímpico faz esse acompanhamento, tendo em conta que são assumidos compromissos, naturalmente, estabelecidos objetivos, há responsabilidades de diversas partes, naquilo que naturalmente é da competência do Comitê Olímpico, como é que esse trabalho é feito, é desenvolvido, porque isso parece-nos também seria relevante para perceber como é que no quadro da preparação, do programa de preparação olímpica também nós possamos perceber como é que tudo evolui naturalmente relativamente a esta matéria. Há de facto, quando falamos nas questões do programa olímpico, há aspectos de financiamento que obviamente são abordados, já teve nas várias respostas que deu, já fez várias referências a essa matéria, mas eu coloco-lhe a questão então de outra maneira, que é, tendo em conta o objetivo de podermos desenvolver, não é, do ponto de vista desportivo, estamos a falar agora também de desporto de alta competição, o que é que considera que pode ser introduzido, alterado, para melhorar também no nosso país o desenvolvimento do programa olímpico, ou seja, na opinião do Comitê Olímpico, o que é que acha que seria necessário, o que é que acha que faz falta, que opções naturalmente é que entende que seriam necessários, porque obviamente aquilo que nós, com o objetivo de alargar naturalmente o número de atletas e de poder ter inclusivamente uma maior participação a nível desportivo. Há aspectos que naturalmente que também nos preocupam, que se prendem com as questões, já fez referência às questões de financiamento, mas já fiz, mas há aspectos que nós consideramos que naturalmente poderiam ter outro desenvolvimento no que diz respeito aos valores das bolsas, o acompanhamento, o apoio por parte dos atletas, porque havendo aqui maior investimento, inclusivamente, e estamos a falar também de uma responsabilidade por parte do Governo, teremos a oportunidade, vou terminar, Sr. Presidente, teremos a oportunidade também de fazer essa abordagem, mas que nos pareceria que de facto esse reforço e essa intervenção poderia ser um contributo também para um outro desenvolvimento a este nível. Mas eram estas as questões que gostaria de colocar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder o Presidente do Comitê Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino. Nós fazemos o acompanhamento em dois planos. Um plano administrativo e financeiro e um plano de natureza desportiva. O plano de natureza desportiva, o nosso Departamento Desportivo acompanha numa relação próxima com os departamentos técnicos das respectivas federações e modalidades, aquilo que é a preparação desportiva, trabalhando com os diretores técnicos, acompanhando as competições, acompanhando os estágios, estando presente e monitorizando todo o quadro de necessidades que vai surgindo no âmbito da preparação desportiva. E, portanto, há uma relação estreita do ponto de vista do acompanhamento desportivo entre aquilo que é o trabalho das federações e aquilo que é o departamento técnico do próprio Comitê Olímpico. Há aqui um senão. É que relativamente à modalidade de judo não há departamento técnico. E, portanto, a concentração de todo o poder de decisão, técnico, administrativo e político, estava concentrada na figura do Presidente. E isso, naturalmente, não facilitou a articulação entre aquilo que são as avaliações de natureza desportiva e aquilo que são as avaliações de natureza política, no sentido global das orientações do Comitê nas suas relações com as federações e aquilo que é a interlocução que é absolutamente indispensável existir entre um plano de direção e um plano de natureza técnica. Portanto, os nossos técnicos, o nosso diretor desportivo reúne regularmente com os diretores técnicos das modalidades, sinalizando as necessidades, inventariando os problemas, procurando resolver questões que decorrem da própria evolução do processo desportivo. E acompanha
as competições, acompanha os estágios e, portanto, tem uma relação próxima e presente e constante no âmbito do processo de preparação desportiva. O que é que poderia melhorar isto, sem entrarmos aqui, enfim, em grandes considerações do ponto de vista da política desportiva? Nós temos uma insuficiência muito significativa na dotação, na qualificação de quadros intermédios para o alto rendimento em modalidades de intervenção, que hoje são absolutamente indispensáveis para a otimização do rendimento desportivo. Falo de psicólogos, falo de médicos, falo de nutricionistas, falo de todas as áreas do conhecimento que hoje têm que integrar as equipas técnicas de apoio ao alto rendimento. E nós somos muito deficitários do ponto de vista quantitativo e do ponto de vista qualitativo. E, portanto, isso cria-nos uma situação de desvantagem relativamente a outros países e a outras equipas que têm essa dotação, que têm esses recursos humanos que nós não temos. A situação da medicina desportiva, então, é uma situação profundamente crítica, porque não se trata sequer da medicina desportiva de apoio ao desporto, trata-se da medicina desportiva de apoio ao alto rendimento. Portanto, não é qualquer coisa, é uma coisa, é um segmento muito especializado nesta área e, portanto, nós somos profundamente deficitários nesta área e nas outras que lhe referi e que não quero, enfim, fica aqui como nota de rodapé, respondendo a essa questão. Peço desculpa se houve alguma coisa que perguntou e que eu não estou a responder. Peço desculpa. Tinha-lhe questionado sobre o acompanhamento, fez referência ao acompanhamento desportivo, ao acompanhamento administrativo e financeiro. E desportivo. E a melhoria, sim. Claro. Obrigado. Muito obrigado. Vamos ouvir o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a senhora deputada Joana Mortágua para também colocar nos próximos 3 minutos as questões que entender. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a representação e o Presidente do Comitê Olímpico. Peço desculpa se vou repetir algumas questões. Nós já percebemos que há aqui questões que são muito próprias da Federação Portuguesa de Judo, infelizmente, e do próprio funcionamento interno da Federação Portuguesa de Judo. Se eu bem entendi, o Sr. Presidente agora estava a falar precisamente do facto de haver uma concentração de poderes e uma fusão entre o que são competências de direção, digamos assim, e competências técnicas mais desportivas. E nós identificámos, para além desta questão, que, atenção, também foi identificada noutras audições que foram feitas, nomeadamente pelas atletas, elas identificaram também uma grande falta de transparência relativamente à gestão da verba olímpica, e aqui estamos a falar mesmo da verba olímpica, ou seja, falta de capacidade de gestão daquilo que seria a parte individual de cada atleta da verba e falta de transparência sobre a utilização da verba, nomeadamente nos estágios. E aqui chegamos a Coimbra, que é se é normal que, sendo essa verba ou parte dessa verba oriunda do projeto olímpico, se é normal que as atletas sejam obrigadas a frequentar um estágio que elas consideram que não está desportivamente preparado ou que não tem desportivamente condições para as recolher, e quando eu digo obrigadas é porque a Federação estabelece como critério para lhes permitir participar nas competições a frequência daquele estágio em específico. Quando há, por exemplo, um centro de alta competição em Anadia que precisa da autorização, ou pelo menos é esse o entendimento que eu tenho, em que deveria ser a Federação Portuguesa de Judo a encaminhar os atletas ou as atletas para o centro de alto desempenho, e que, segundo os relatos que foram feitos até nas cartas públicas, a alguns foi-lhes permitido ir, a outros não lhes foi permitido ir ao centro de alto desempenho, tudo com o objetivo desta concentração em Coimbra. E, portanto, pergunto-lhe concretamente, sem entender fazer outros comentários muito bem, mas pergunto-lhe concretamente se é normal haver esta obrigação de estágio em Coimbra ou então não compete.
e se acha que há algumas melhorias a fazer do ponto de vista destes planos de preparação desportivos e da gestão da verba, do ponto de vista da transparência ou da distribuição até das competências, da fiscalização, para evitar que situações como estas se repitam. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente do Comitê Olímpico de Portugal. A resposta à questão é o seguinte: eu não disponho de evidências de natureza desportiva que justifiquem que a solução adotada seja melhor que uma ou outra diferente da que foi adotada, com exceção, naturalmente, de todo o processo que ocorreu no Covid e no pós-Covid. Portanto, não tenho nenhuma evidência de que os resultados de natureza desportiva não possam ser alcançados se os estágios se realizarem noutro local e não naquele local. E, portanto, não posso dizer muito mais do que isto. Quanto à questão da transparência, os planos de preparação desportiva, que significam duas coisas: o modo como a verba vai ser distribuída, têm que ser assinados pelo Presidente da Federação, pelo atleta e pelo treinador. A prestação de contas, que é o relatório, da forma como isso foi aplicado, porque pode haver aqui, naturalmente, ajustamentos no modo como a verba vai ser gerida, têm que ser assinados pela Federação, pelo treinador e pelo atleta. Aquilo que nós fazemos, como eu tive há pouco a oportunidade de referir, é uma verificação de natureza documental. Nós não temos meios, nem temos recursos, e disso também, como aqui disse, informámos o IPDJ para fazer cruzamento das informações e para verificar se a mesma despesa está a ser afeta a um programa e não está a ser afeta a outro. Nós não temos essa possibilidade. Nem temos essa possibilidade do ponto de vista operacional, digamos assim, nem temos do ponto de vista das competências que nos estão atribuídas. E, portanto, temos que fazer fé e confiança de que os documentos enviados correspondem naturalmente à realidade. Aquilo que eu espero, aquilo que desejo, é que haja transparência na forma como as verbas são aplicadas e, desejavelmente, esta é a questão crítica essencial, é que haja diálogo entre as partes. As partes têm que conversar. Às partes não se pode impor uma decisão só porque se tem um nível de decisão superior àqueles com quem se está a conversar. É impensável nós podermos esperar resultados desportivos de sucesso se todos os intervenientes neste processo não estão alinhados. Então, se uns pensam de uma maneira e outros pensam de outra, ou se no exercício das respectivas competências há conflitualidades que atingem níveis que não são geríveis, dificilmente os resultados desportivos podem ocorrer. E a imagem que se transmite ao país, salvo melhor opinião, coloca em crise a própria dimensão reputacional das partes envolvidas. Portanto, há aqui... o problema já não é um problema de competência. É um problema de introduzir mecanismos de confiança e de credibilidade. É absolutamente essencial que quem dirige e quem é dirigido, permitam-me, enfim, esta forma um bocadinho ligeira de apresentar o assunto, se sinta comprometido e sinta confiança entre as partes. Se essa confiança é quebrada, não há como dar a volta. E, portanto, todos, atletas, treinadores, clubes, Comitê Olímpico, têm que fazer um esforço de superação, através do diálogo, de superação das diferenças de níveis de opinião, consertando aquilo que é o objetivo essencial. E o objetivo essencial é representar Portugal, é representar o país. O país não compreenderia que uma modalidade com a tradição, com a dimensão, com o prestígio e com a responsabilidade do judo não tivesse como propósito essencial dar uma boa imagem de si própria e, sobretudo, servir Portugal. Este é o objetivo essencial. E, portanto, é isso que se pede, que eu espero, desejo, que as partes intervenientes tenham em atenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos praticamente a chegar ao fim desta audição, regressando ao grupo parlamentar proponente, ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra agora por 2 minutos o Sr. Deputado António Faria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, quero, em nome do Partido Socialista, agradecer a forma clara, transparente e objetiva como respondeu a todas as questões levantadas por todas as senhoras e senhores deputados. Quero apenas, neste tempo que me resta, colocar umas considerações. As atletas queixam-se da falta de condições na sua preparação enquanto atletas de alta competição no estágio que realizam em Coimbra e que, de alguma forma, isso condiciona o seu treino e a sua preparação para a participação nos Jogos Olímpicos de Paris. Não teme que essa situação prejudique a prestação de Portugal nos mesmos? O Sr. Presidente referiu que no judo é gasto cerca de 30% do valor total, certo? Comparativamente com outras modalidades olímpicas, esse custo é equivalente? Há outros locais de treino protocolados com o Comitê Olímpico Português. De forma a reduzir esses custos, não poderiam ser utilizados pela Federação Portuguesa de Judo, por exemplo, a Nadia, Rio Maior ou outros, como centros de alto rendimento, com menores despesas para a Federação Portuguesa de Judo? Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder o Presidente do Comitê Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino. Sem querer entrar muito nas questões de detalhe técnico, em modalidades com características, modalidades individuais, que estão muito centradas no peso dos atletas e em que é absolutamente indispensável que os atletas treinem com categorias próximas dos pesos em que competem e treinem, sobretudo, com atletas de níveis iguais ou superiores àqueles que têm, a adoção de modelos únicos para todos os atletas corre o risco daquilo que é positivo para um já não ser para os outros. O treinador do Jorge Fonseca diz-me assim: a solução Sernache, desculpe, a solução Sernache para nós é ótima. Tenho ali o Jorge à minha disposição, vamos para lá, treinamos, eu tenho controle sobre a situação e, portanto, é uma excelente situação para nós. Mas aquilo que é bom para um determinado atleta, numa modalidade com estas características, pode não ser a melhor solução para outros atletas. Nós olhamos para a modalidade da canoagem. Quer dizer, um treina num sítio, o outro treina no outro, treina de uma forma, outro treina de outra. Porque depois os atletas também têm as suas idiosincrasias e os seus modelos. E aquilo que se aplica e que dá resultado num, já não dá no outro. E, portanto, tratar por igual coisas que são diferentes é muito complicado. Depois, a dimensão feminina do judo requer que aquelas atletas de topo treinem a um nível igual ou próximo daquilo que elas valem. Não é? Quer dizer, o que é compreensível, não é preciso ser especialista nesta matéria. A repetição exaustiva em situações em que isto não ocorre, a tendência natural num atleta de alto rendimento é procurar os locais de treino onde treinam aqueles que têm sucesso. Isto é... Eu compreendo. Mas também há diferenças. Há atletas que querem estar o mais isolados possíveis. Um dos atletas mais baratos no âmbito da preparação olímpica é o Pichardo. Não quer estágios em altitude, não quer viagens, não quer estar sozinho lá em Setúbal a treinar e vai às competições quando tem que ir às competições. Outros não. Outros gostam de estar a treinar onde sítio onde treinam os melhores, de ver como é que fazem, como é que não fazem. Há um atleta português que dizia, e por isso saiu de Portugal, que eu aqui só treino com Fiat 600. Eu quero é treinar ao lado de Lamborghinis. Portanto, é preciso ter grande sensibilidade do ponto de vista da compreensão destas circunstâncias para adequar o processo de preparação desportivo àquilo que é a natureza dos próprios atletas. E a natureza de atletas de alto rendimento é uma natureza especial. Eles são pessoas que estão fora da norma. Por isso é que são superdotados. E, portanto, têm as suas formas muito particulares de querer garantir a sua preparação desportiva. O que não se pode aqui criar é uma situação em que um atleta possa transmitir a ideia de que não rendeu aquilo que supostamente poderia render porque o sítio onde se preparou, ou as condições que lhe apresentaram,
enfim, não foi aquela que ele desejaria. Mas os seus deputados podem estar seguros de que, pese embora as dificuldades que o país tem, pese embora as circunstâncias das nossas condições serem, em alguns casos, muito inferiores àquilo que é a generalidade dos países com quem temos que competir, hoje é dado aos atletas portugueses condições suficientes para que possam exprimir, no contexto da prática desportiva internacional, aquilo que é o seu valor e aquilo que é o seu talento. E se alguma coisa falha, ou se alguma coisa está aquém daquilo que é necessário, para isso é que existe o diálogo, para isso é que existe a forma de nós que é estabelecer relação e dizer-nos, bom, olha, eu gostaria de fazer um estágio aqui, eu gostaria de me preparar desta ou daquela maneira. Eu, enquanto Presidente do Comitê Olímpico, não ficaria bem com a minha consciência se tivesse um compatriota meu que justificasse o seu menor sucesso desportivo porque as condições que lhe foram colocadas à sua disposição não eram aquelas que ele necessitaria para poder exprimir o seu talento, tendo em atenção as diferenças, a circunstância de ser o país que somos, as dificuldades que temos. Mas temos que fazer todos um esforço nesse sentido. Peço desculpa. Não preciso pedir desculpa. Nós agradecemos a forma esclarecedora com que participou nesta audição, agradecemos a presença do Comitê Olímpico e eu acho que foi dado aqui um contributo muito importante por si, Sr. Presidente, para o entendimento de toda esta problemática que surgiu em torno do judo. Desejo, em nome de toda a Comissão, todos os grupos parlamentares, as maiores virtudes ao Comitê Olímpico de Portugal, são as virtudes dos nossos atletas e do nosso país, e muito obrigado por ter estado. Senhoras e senhores deputados, vamos fazer um curto intervalo de 3 minutos, voltamos já a seguir com o IPDJ. Muito obrigado.